Quando eu produzia a queratina da maneira errada, papel e caneta na mão, anote isso, que é muito importante, né? Eu tinha muito mais gasto, mas muito mais gasto, tanto em materiais, por exemplo, né? Quanto de tempo. Eu perdi muito tempo produzindo as cápsulas de queratina. E o seu tempo, ele é valiosíssimo, cara. Ele é valiosíssimo. Então, para que perder tanto tempo produzindo a cápsula, sendo que você pode produzir de uma maneira mais rápida? Tudo bem, Fran, mas antigamente não tinha esses cursos que tem hoje. Tudo bem, mas eu te pergunto, por que ainda existe pessoas que estão errando e não querem crescer? Que está errando, sabe que está errando, mas não querem, tem medo da evolução. Vou falar uma coisa aqui para você. Eu tenho um grande amigo mesmo, tá? Não vou falar o nome dele aqui, ele sabe que aí eu já falei, liguei para ele e falei assim, eu tenho vontade de te matar, cara, te matar. Eu liguei para ele e falei assim, cara, descobri como produzir as técnicas de queratina, não sei o que, tal. Isso está dentro do meu curso. Eu estou falando isso para você porque eu lembrei de você, porque eu sei que você trabalha com muitas cápsulas de queratina. É um momento muito bom para você estar mostrando. Ele atende famosos, para você ter ideia, né? E mesmo assim ele sofre na produção. Ele não evoluiu para produzir as cápsulas de queratina, né? Tem algumas coisas, né, que eu não concordo, né, com alguns profissionais, mas em vez de, tipo, ficar metendo pau nos profissionais, falando em redes sociais, o que eu faço? Eu pego aquele erro daquele profissional, jogo no meu conhecimento, começo a estudar bastante e transmito para as minhas alunas. Por isso o pessoal fala assim, Fran, você não para, cara, porque eu fico procurando defeito nos outros profissionais, mas não para julgar os outros profissionais. Para quê? Para melhorar. Cara, você está fazendo daquele jeito, então eu vou fazer de uma maneira completamente diferente, vou juntando os meus pauzinhos e chego numa conclusão, tá? E liguei para esse meu amigo e falei assim, vai fechar minha turma, faz parte dessa turma tal, tudo. Falou, Fran, olha, eu vou te falar uma coisa de boa mesmo, eu gosto de produzir as cápsulas desse jeito antigo mesmo. Então, tem pessoas que param no tempo. Não, mas ele atende famosos, cara, mas talvez aquela famosa, por exemplo, assim que encontrar uma outra megarrista que trabalha de uma maneira top, padronizada, tudo certinho, talvez aquela pessoa não conhece. Mas a partir do momento que a cliente conhece, tem cliente que chega aqui e fala assim, ô Fran, eu quero fazer a nano. Por quê? Porque ela escutou falar da nano. E eu explico para ela tal, o que é a nano, a diferença e etc. Então, talvez você está errando porque você não quer evoluir, assim como esse meu amigo. Então, vamos lá. Quando eu trabalhava da maneira antiga, né, das cápsulas de queratina, eu tinha mais gasto com produtos e eu usava removedores. Eu trabalhava com esse removedorzinho aqui, ó, tá joia? Esse removedorzinho aqui, ele é carésimo, muito caro. Eu acho uma fortuna esse removedor. Ele tem 100 ml, custa em torno de 25 a 30 reais, tá? Eu, sem o conhecimento e com as cápsulas que eu produzia antigamente, eu trabalhava com esse removedor. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho da maneira econômica, gosto de ensinar as minhas alunas a trabalhar de uma maneira econômica, mas que traz muita segurança para você, não adianta que às vezes o barato sai caro, tá? É isso que eu estou falando, tá? Então, eu gastava muito, usava dele, olha lá. Quem aí já usou, né, essa marca, esse removedor, ou qualquer outro tipo de removedor? Eu, na minha cabeça, eu usava esse removedor porque ele, tipo assim, ele é um removedor muito bom, tá? Eu gosto desse removedor, mas ele é caro, né? E aí, o que eu fiz? Fui fazendo vários testes, tal, tudo, cheguei numa conclusão que esse daqui é o melhor removedor que existe nas cápsulas de queratina, tá? Que é o quê? O álcool 92%. E esse, olha a diferença. Esse removedorzinho tem 100 ml, custa entre 25 a 30 reais. Esse removedor, que é o álcool 92%, ele tem 1 litro, ó, mostrando aqui, ele tem 1 litro e o preço está até aqui, ó, não vou enganar. R$ 9,48, tá? Não chega nem 10 reais, tá? Isso significa o quê, Fran? Por que você usa, por que você utiliza o álcool? Com as cápsulas que eu fazia, que eu produzia antigamente, isso daqui não ia fazer nem efeito. Poderia até fazer, mas ia destruir o meu braço
de tanto que eu ia ficar danificando aquelas cápsulas, né? E olha só a diferença, 1 litro e 100 ml, né? Olha a diferença do preço. Por que o álcool? Fran, a maioria dos removedores para as cápsulas de queratina é a base de álcool. Por quê? Porque você pode utilizar o álcool para estar removendo, por exemplo, o cabelo está extremamente limpo da sua cliente, você quer retirar as cápsulas de queratina, né? Você pode estar tirando o álcool e o álcool ele não vai sujar, não vai melar o cabelo da sua cliente, não vai ficar oleoso e etc. Por exemplo, a cliente chega com o cabelo todo oleoso. Pega essa dica aí, ó. A cliente chega com o cabelo todo oleoso para fazer a manutenção das cápsulas de queratina. Você não pode, né, tirar as cápsulas de queratina com o cabelo oleoso, tá? Puro óleo, porque a gente passa muito creme, óleo, etc. O que você tem que fazer? A cliente chegou com o cabelo sujo, com o cabelo oleoso do Mega, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é lavar. Porque se você retirar as cápsulas de queratina com o cabelo sujo, oleoso, na hora que você for fazer a produção, vai escorregar fios. Pode ser um dos grandes erros e também é uma das minhas estratégias da evolução das cápsulas de queratina, tá? Então, lave o cabelo da sua cliente. Olha só, olha como que faz todo sentido isso que eu tô falando para você. Você vai lavar o cabelo da sua cliente. Fran, mas eu tenho que fazer a manutenção. Lava o cabelo da sua cliente, seca o cabelo da sua cliente, depois você vai pegar o álcool, vai remover as cápsulas de queratina, você não vai sujar o cabelo da sua cliente, porque o álcool evapora e o cabelo da sua cliente vai estar limpo. Tá vendo como é que faz sentido a maioria dos removedores ser a base de álcool para as cápsulas de queratina? Agora, removedores para as fitas adesivas, como é grude, é a base de óleo, tá? Então, tudo tem um sentido, tudo tem um estudo por trás. E nós, profissionais, é importante a gente saber disso, né? Porque a cliente fala, por que você tira com álcool? Ah, não sei. Eu não sabia, por exemplo. Eu tive que estudar muito. Depois que eu comecei a trabalhar da maneira exata, da maneira correta, produzir a evolução das cápsulas de queratina, eu estou economizando muito menos, muito mais, tá? Porque antes, quando eu fazia a produção antiga, eu tinha muito gasto. Por quê? Falta de conhecimento. As minhas cápsulas, elas eram grosseiras e pesadas. Quanto mais grossas, quanto mais depósito de queratina na minha cabeça, vou pôr bastante para grudar. Era desse jeito, né? Quanto mais depósito de queratina, mais duras, mais resistentes elas ficam. E eu não conhecia a qualidade da minha queratina. É muito ruim, às vezes a gente sabe que o produto é bom, mas não sabe a qualidade. Por que aquele produto é bom? Então eu tive que estudar a fundo a qualidade dessa cápsula. O que ela tem de diferente que as outras cápsulas não têm? Por que ela me traz um resultado bacana? Então, se suas cápsulas ficam grosseiras, você está errando. A partir de hoje, dessa aula, assim que acabar essa aula, você tem que ter uma evolução na sua vida. Se as cápsulas evoluíram, por que você não vai evoluir? Outra coisa, a demora para produzir as cápsulas. Na realidade, eu não sei nem como eu tinha cliente naquela época, porque eu demorava tanto para produzir, aquelas uma a uma, aquelas grosseiras, né? Então, o meu tempo era muito valioso, mas eu perdi muito tempo para produzir as cápsulas de queratina. E a demora para produzir, né, grosseira, que ficava grossa, resumindo, se você se você produz cápsulas grossas, você vai perder grande tempo para fazer a retirada. E outra coisa também que me prejudicou com as cápsulas, com a maneira que eu produzia as cápsulas de queratina, era o que? O acabamento. Ficava horrível, aparecia tudo, né? Não dá para fazer uma franja, por exemplo, acabamento perfeito, não existia nano, né? Até existia, mas eu não queria aprender, eu queria aprender daquele jeito. Não existia micro e etc. Tá? Então, é fundamental, às vezes, a gente precisa passar por momentos difíceis na nossa vida profissional, tá? Para a gente aprender. Lembra aquele ditado, não aprende pelo amor, aprende pela dor. E eu tive que aprender dessa maneira.